Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Luciane, professora de Geografia, de História. Hoje o nosso tema é formação do território brasileiro. Se a gente, não vou nem passar para o outro slide. Vamos pensar aqui no mapa do Brasil, seus contornos. Vamos identificar se vocês conseguem, assim, sem nada, identificar o mapa, se identificar o estado da Bahia. Já fez isso? Então bora lá. A formação do território brasileiro, os contornos do país, nem sempre foram os que estão agora atualmente. Muitas terras que pertencem ao Brasil foram conquistadas em guerras, acordos e tratados. Por exemplo, o Acre não pertencia ao Brasil, pertencia à Bolívia. O Brasil foi lá e comprou, não foi acordo não. Esse negócio de ter acordo, que nada, foi comprado. E dentro dessa formação do território brasileiro, quando os portugueses chegaram ao Brasil, já tinha uma população aqui. Então, quando diz assim, o Brasil foi descoberto, gente, não se descobre, não existe isso, descobrir algo que já existe. Já existia o território brasileiro e tinha uma população aí, essa população era indígena. E tinha aí várias, podemos citar várias, como o Tupi-Guarani, o G. Então, esses povos, eles faziam parte desse território. É a mesma coisa de você estar na sua casa e alguém entra, ó, tá tudo dominado, pertence a mim. Não, essa casa é minha, pertence a mim. Eu sou proprietária dela. Então, foi isso que aconteceu com os indígenas. Alguns não, eles aceitaram tudo passivo, não aceitaram passivo não. Depois a gente vai chegar nesse ponto aí, não hoje, claro, né? A formação do território brasileiro, a primeira divisão oficial, foi pelo Tratado de Tordesilhas. Lembra aquele tratado? Que uma parte ficava estabelecer uma linha imaginária. Lembra uma linha imaginária? Linha imaginária que passava 70 léguas a oeste do arquipélago do Cabo Verde, África, e outra parte, uma parte ficava para a Espanha e outra para Portugal. Só isso. A formação do território brasileiro, os primeiros, né, que a gente vai estar aqui comentando, Espanha e Portugal foram os primeiros da expansão marítima comercial. Essa expansão marítima, alguns teóricos, né, dizem que a globalização partiu daí, porque foi um processo econômico, então foi em busca de mercadorias. E foi iniciado no século XV. Então, o século XV ele segue como base do processo de globalização. A origem da globalização partiu daí, das grandes navegações, da conquista de novas terras para os dois países. Então, toda a conquista tecnológica, Portugal aí. O Brasil foi colonizado por Portugal e a melhor ocupação resolveu dividir em capitanias hereditárias, de pai para filho. Isso mesmo. E daí nós temos aqui esse mapinha aqui, vou abri-lo aqui, das capitanias hereditárias. Entre deles nós temos Ilhéus. Ilhéus da capitania hereditária, gente. Então, Ilhéus faz parte da nossa história, tem mais de 500 anos. Era a capitania hereditária também. O negócio não quer sair. Pronto, enganchou aqui. Era só o que me faltava. Desculpa. A formação do território brasileiro foi sendo modificada com o decorrer do tempo. Alguns estados foram anexados. Citei para você o Acre, não foi isso? Que entre eles a Bolívia comprou o Acre e vários estados e federação foram criados divididos. Aqui nós temos aqui dois mapas, né, o de 1709 e 789. Temos aqui as modificações, os contornos, gente, são os mesmos de atualmente? Não, claro, né? Não era. E tinha alguns estados, aí não tem Amazonas, tá vendo? Não tem aquela divisão entre o Sudeste, o Sul, nada disso. Isso era a formação do Brasil no século XVIII. Vamos lá para o próximo século. Até aqui, ó. Esse negocinho tá ficando enganchado. Isso aqui depois vai estar aqui no século XX. Olha o Brasil no século XX como era. Já mudou-se, né? 1943, a gente já tem outra arrumação, organização espacial também.
As causas das modificações no território brasileiro, nós temos a ocupação de Portugal, as lutas entre os portugueses e os povos nativos. A gente pensa que os índios aceitaram tudo passivamente. Não, gente. Houve várias guerras em disputa pela terra com os invasores, né? Porque os portugueses eram os invasores. Os índios aí que era dono do pedaço. Isso mesmo. E a busca por ciclos econômicos, né? Entre desses ciclos, eu passei aquele mapa que depois a gente volta nele, mas não agora. Os principais ciclos nós temos o pau-brasil, mineração, borracha, cana-de-açúcar, cafeicultura, algodão e pecuária. Ciclo do pau-brasil. O ciclo do pau-brasil, nós temos foi um dos primeiros ciclos a ser explorado. Gente, toda a exploração do Brasil, toda a devastação, começou daí, a questão das matas do Brasil, começou com Portugal. E para que servia o pau-brasil, gente? Extraía de lá do pau-brasil, cozinha vermelhinha. Porque na Europa era tudo sem graça, aquela cozinha nude. Não tinha um vermelhão aí, ó, para da vida, porque vermelho é vida, né? E era madeira nobre. E estimulava também a ocupação do território brasileiro aqui, viu? Se liga aí. A cana-de-açúcar era muito valorizada. Gente, deixa eu dar um exemplo aqui para você. O açúcar, teve um período aí, que o açúcar vivia como dote, ou seja, Ana vai se casar com Arthur. Ana tinha que ter um baú de açúcar, porque ela tinha o dote dela dar o baú de açúcar para o Arthur. Então, para a gente ver que o açúcar era ouro. E era muito valorizado na Europa. Portugal já produzia açúcar em suas ilhas atlânticas. Por que aqui o Brasil, nos trópicos? Porque aqui o solo favorável, o clima era propício. Tinha a questão da monocultura. Que é a monocultura? Uma cultura só, gente. Lembra que a região cacaueira se perdeu nessa, né? Porque só tinha cacau, não tinha outras culturas. Porque se por acaso desse algum problema, tinha outras culturas, mas não, ficou só no cacau. E aí você já sabe, né? A decadência. Tinha os grandes latifúndios, que era a grande quantidade de terra, nas mãos de pouco, claro, né? Trabalho escravo. E com isso destruía toda a Mata Atlântica. A destruição da Mata Atlântica começou nesse período aí, viu? Fique ligado. Nessa área que tá aqui nessa área aqui marrom, é toda a área que tinha plantação de açúcar. Nessa parte aqui que a gente vai chamar do litoral, ó. E toda essa área aqui era as primeiras cidades, tudo ocorria próximo do litoral, porque isso ajudava na questão das mercadorias, nas questões marítimas, na composição também dessas mercadorias que ia para a metrópole, né? Daí que surgiram os portos, surgiram aí, e que jogava todas as mercadorias e ia para Portugal, porque o Brasil era colônia de exploração. Colônia de exploração. Tirava tudo e jogava para Portugal. Portugal era metrópole e Brasil era colônia. Certinho? Aqui o pau-brasil. Essa imagem tem mais de 500 anos, viu? Cana-de-açúcar. Portugal investiu na colônia, fixando o território, construindo engenhos. Cana-de-açúcar. E aqui a gente vai ter. E adotar o trabalho escravo, né? Lembra aquela música? Vida de negra é difícil, como que era mesmo, porque cana-de-açúcar, grande propriedade de trabalho escravo. O povo trabalhava, era um trabalho explorado e quem se rebelava era morto, né, gente? E os africanos se rebelavam, pensando que todo mundo sentava, não, era balançando o cabelo assim, balançando a cabeça assim, não. Era, não, o negócio rolava lá, capoeira jogava, capoeira lá, era isso mesmo. Aqui é o trabalho escravo. Lembra que eu cantei a musiquinha? Idade negra é difícil, como que? Vocês estão rindo da minha cara, eu sei. Mineração. Lembra de Minas Gerais? Vem de Minas.
Ouro, quero ouro. Pois é. Lembra de Confidência Mineira? Em tudo aí, depois a gente vai falar sobre isso. Tonelada de ouro foi levada para Portugal, porque tudo que era retirado, colônia de exploração, gente, tirava daqui e ia para Portugal, por isso. Portugal pagou a dívida que tinha com a Inglaterra com o quê? Com o ouro do Brasil, com a gente, né, gente? A gente era saboteado. Aqui, ó. Como era? Vou abrir essa telinha aqui, ó. Como era, ó. Tá vendo? Como era o papel aqui. Era brabo. A mineração também. E precisava dessa diabo dos escravos para continuar os seus trabalhos. E a mineração era de um ponto. Deixa eu dar uma puladinha legal. Aqui, ó, mineração. E depois a gente vai do café, né? Cafeicultura, região sudeste. Por que região sudeste? Solo roxo, que é o solo favorável. Imigração europeia, teve os pontos característicos que aconteceu nesse momento aí. Imigrante, que vem, entrada, italianos. Surgiu também os barões de café, a industrialização de São Paulo foi importante na cafeicultura, a acumulação do capital, expansão da malha ferroviária, de trem, gente, de ferrovias, tinha trem. Tinha trem até aqui na minha cidade, aqui em Itabuna, perto da minha casa, tem um lugar que tinha caixa d'água, né? Então, abastecia a caixa d'água aqui, pertinho aqui da minha casa. Tinha trem, né? Se o Brasil investisse em trem, então, até na malha marítima também, seria legal. Surgimento dos barões de café, já falei isso para vocês, desenvolvimento dos portos, né? Acabei de falar também, cafeicultura, como era aqui. Mas vamos lá, borracha. Gente, quem já viu um pé de seringa? Levanta a mão, levantei a minha. Levanta a mão de vocês, me dá os emojis aí. Levanta aí, por favor. Isso aí. Construção. Gente, a borracha foi demais. A borracha foi importante dele. Região, crescimento da região norte, seringueira, borracha para indústria, pneu, chiclete. Surgimento de cidade, Fordelândia, construção do Teatro da Amazônia, ainda vou conhecer. Riqueza, gente, ó. Muito. Lá tudo de ouro. Pense. Lá, o negócio é bom. Sementes roubadas da Malásia. Pegaram as sementes aqui da borracha e foi para lá. Para a Malásia, né? Eles roubaram essas sementes para desenvolver lá e o pessoal comprar de lá. Surgimento da borracha sintética, já falei isso, anexou o estado do Acre e da Bolívia, que nesse caso foi comprado, anexou não, comprou. Aqui, gente, aqui, ó, tirando aqui, ó, extrai daí, né, do pé de seringueira, o leitinho, certinho? E o algodão. A área do Nordeste do Brasil surgiram lavouras do algodão, que produzia matéria-prima para as pequenas manufaturas de tecidos. Fios, linhos, roupa de linhos, daí do algodão. Ó, de algodão. Quem conhece algodão? Eu conheço. Não tenho boa experiência com algodão. Meu pai fazia o sumo de algodão. Pegava essas folhas, anti-inflamatório, dava pra gente tomar. Pensa que negócio ruim. É o sumo de algodão, credo. Pecuária. A interiorização da pecuária favoreceu bastante a criação de gado, que era um produto complementar à economia açucareira, que servia, gente, como transporte, né? Claro, não é? Rio São Francisco. Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Por isso, São Francisco vai ser importante. Por quê? Porque vai favorecer, gente. Lembra que a questão marítima também ajudou bastante aí. Especialmente o Rio São Francisco. E vai ser conhecido como Rio dos Currais. Currais de pecuária. Curral. Vai pro curral. É isso, Rio dos Currais. Aqui é a pecuária, tá vendo? Aqui os bois. As atividades econômicas foi um fator essencial para o território brasileiro, né? A gente fazendo análise do que a gente viu aqui. E nessa economia colonial girava em torno da produção de gêneros primários, voltados para a maior parte para exportação. De exportar, gente, enviava. Para onde?
para a metrópole. Que metrópole? Portugal. E daí o caráter litorânico, daqui a ocupação todo do território brasileiro, fechando aqui nosso assunto de hoje, era tudo pelo litoral, as primeiras cidades, tudo pelo litoral, que a gente já viu. Então, a gente vai acabando por aqui. E vocês vão jogar aqueles emojis. Tem um emoji que vai ser de coração. Perfeita essa aula. Pode ser um emoji, curtiu. Tá, bota o dedão aí. Bota o dedão aí. Curtiu, atendi. Bota aquela carinha que não entendeu. Aí vocês vão rever de novo. Tem uma atividade muito boa para isso que eu fiz. E aí vocês farão essas atividades e vão me dar e vão me entregar depois, né? Caros alunos. Certinho? Bota aí, ó, um emoji de dar um sorrisinho e de coração. Amo coração. Joga aí, o coraçãozinho. E depois vocês vão pegar o emoji do globo, jogar um globinho aí para dizer que foi aula de geografia. Fechou, gente, a nossa aula. Muito obrigada. Fique com Deus. Se cuidem, certo? Beijos.